Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre a relação entre os familiares e os cuidadores profissionais, cuidadores formais de pessoas idosas. Esse tema é muito solicitado, foi muito solicitado, tanto por mensagens que eu recebo no Instagram quanto aqui no Facebook também, e foi por isso que eu trouxe esse tema para a nossa live semanal das terças-feiras. Lembrando que toda terça-feira nós temos lives semanais aqui no Facebook, com transmissão também simultânea para o Instagram, e posteriormente, por volta das 21 horas, essa live vai para o canal do YouTube. Então você que vai me assistir no YouTube posteriormente, se você quiser assistir as minhas lives ao vivo, é só você vir para o Instagram ou para o Facebook toda terça-feira às 20 horas. Ou você pode assistir posteriormente. Peço que você se inscreva no canal, que você curta também a publicação, deixe suas dúvidas, seus comentários, que sempre é um prazer para mim estar respondendo, tá bom? Quero dar uma boa noite aqui no Facebook para Maria Inês, Fátima Ribeiro, Sérgio Luiz, Vera Santos, Soraya Ramos, sejam todos muito bem-vindos, né? Maria Inês que trabalha aí também com a formação, né, Maria Inês, de cuidadores de pessoas idosas, com orientação também aos familiares, né? Sabe o quanto que é importante, inclusive a gente já fez uma live que está salva aqui no Instagram, também está no YouTube, no Facebook, ponderando algumas situações relacionadas a esse processo de cuidado ao idoso, essa relação aí da família com os cuidadores profissionais, tá? Então você também pode rever essa live que eu fiz com a Maria Inês. Amanhã também vou compartilhar no Facebook, e você que está no Instagram também, posso deixar aí nos stories, né? Essa live que a gente fez, tá bom? Boa noite, Beatriz, minha linda, seja bem-vinda. Boa noite, Glaciete. Boa noite, Nice. Galera chegando aqui. Adir Pereira, boa noite. Verinha Santos. Bom, gente, vamos lá. Quero pedir a você que não compartilhou a live, compartilhe. O Facebook é bem facinho. Aqui no Instagram, para quem não sabe, só clicar essa setinha aí, tá? À direita. E você pode compartilhar com todas as pessoas que você quiser, todos os seus amigos, tá bom? Nosso tema, então, como eu falei no início, é como deve ser essa relação do familiar com os cuidadores de idosos. Há mais ou menos 2 meses atrás, eu fiz essa live, fiz acho que 2 lives com o Marinês, fiz outras lives, somente eu também, explicando para vocês quais são os papéis do cuidador, qual que é o trabalho do cuidador. Agora faltava a gente falar o outro lado, que é a questão da família, tá? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que discutir, quando a gente fala dessa questão do familiar, da relação do familiar com o cuidador, é a questão da contratação, tá? Muitas vezes a família, quando ela vai contratar o cuidador, ela olha apenas para a questão financeira. Então ela procura, eu vejo muito isso em redes sociais, né? Quem tem Facebook aí, nos grupos, muitas vezes as famílias procuram o cuidador e selecionam o cuidador pelo preço. Não seleciona o cuidador pela competência, pelas habilidades, pelo perfil, foca apenas no preço, tá? E aí muitas vezes você vai estar contratando um cuidador que não tem competência, que não tem perfil, que às vezes está somente executando a função de cuidador porque não tem uma outra profissão, porque em alguns estados ainda não é necessário regulamentação, né? A gente sabe que a gente está engatinhando ainda nessa questão da regulamentação da profissão de cuidador. Hoje a profissão de cuidador é regulamentada pela Lei dos Trabalhadores Domésticos, mas ainda existe muito um trabalho informal do cuidador. Então, em alguns estados, já é exigido que, quando esse cuidador é contratado, que ele tenha um curso de cuidador, que ele comprove que ele fez um curso de cuidador de idosos. Em alguns estados isso ainda não acontece. A lei nacional ainda está avançando nesse sentido. E aí muitas vezes o familiar ele foca no preço, ele não foca no perfil, não olha o currículo desse cuidador, e aí muitas vezes vai contratar um profissional que não tem competência para cuidar desse idoso, tá? Então pense bastante nessa questão da avaliação, faça uma entrevista, veja o perfil. O cuidador de idosos tem que ser uma pessoa paciente, tem que ser uma pessoa que tenha empatia, tem que ser uma pessoa que esteja disposta a estar atento o tempo inteiro, não pode ser aquela pessoa que só vai sentar, olhar, né? Eu vejo muito isso em hospital, como eu já falei em outras lives, o cuidador ele senta, fica ali mexendo no celular e não está atento ao idoso, tá? Então a gente tem que ser uma pessoa com muita atenção, com muita empatia, com muita paciência para poder cuidar da pessoa idosa. Só que ele também precisa de um curso de formação, tá?
Hoje nós temos muitas pessoas que trabalham como cuidador, que tem muito amor, tem um perfil, tá? Tem todas essas características que eu falei anteriormente, tem um perfil para cuidador, mas não tem capacitação técnica. Então, como eu sempre falo, o cuidador não basta ter amor e carinho, ele tem que ter a parte técnica também. Então, eu vejo muitas vezes aqui nas minhas redes sociais também, o cuidador que fala, mas eu amo muito cuidar, eu amo cuidar de idoso, aí já começa a falar coisas que, por exemplo, um cuidador com formação não fala nem faz, né? Como, eu cuido de idoso como se fosse meu filho, né? Como se fosse uma criança. Tá errado. Isso já prova rapidamente que essa pessoa não fez uma formação. E aí o processo de cuidado dela, né, com o idoso vai estar comprometido. Então, essa pessoa tem que ter uma formação além da questão do perfil. Então, na contratação, verifique se essa pessoa tem competência, né, aliada a essa questão da formação do curso de cuidador, que é essencial hoje. Não tem como trabalhar sem um curso de cuidador. Outro ponto super interessante agora, falando da questão já dessa relação da família com o cuidador, é que a relação é trabalhista, tá? O cuidador, ele não tá, embora muitos de nós, por exemplo, eu que trabalho com idoso, né, no campo da gerontologia, enquanto profissional graduado, especializado e etc., a gente acaba encarando muito também essa questão do cuidado ao idoso como uma missão de vida também, tá? Mas isso é também. A gente, tanto enquanto gerontóloga, quanto vocês, quanto os cuidadores, né? Na condição de cuidadores, somos profissionais, tá? Que precisam ser remunerados. Então, os cuidadores precisam ser remunerados, precisam ter sua carteira assinada, precisam ser regulamentados, tá? E, infelizmente, a família, ela não quer. Ela pode assinar a carteira da faxineira, da diarista, né, da trabalhadora doméstica, mas ela não quer assinar a carteira do cuidador de idosos. Então, o trabalho do cuidador de idosos tem que ser regulamentado, tá? A família tem que regulamentar todo esse processo para que essa pessoa tenha todos os direitos dela previstos em lei brasileira, tá? Então, tem que fazer essa contratação regulamentada, sim. E outro ponto super interessante já quando a gente fala essa questão de regulamentação do trabalho, é você entender que o cuidador, ele é um profissional do cuidado, tá? Então, se ele é um profissional do cuidado, ele tem determinadas funções que são dele, tem funções que não são do cuidador. Então, por exemplo, o que é a função do cuidador? O cuidador vai acompanhar esse idoso, seja em casa, seja numa consulta no médico, seja em atividades externas, né? O cuidador vai ser aquela pessoa responsável pela higiene, o banho, a troca de fraldas, a alimentação. Fazer a alimentação do idoso também é uma das funções do cuidador. Administrar a questão das medicações do idoso, está também ajudando na avaliação do ambiente, né? Se aquele ambiente está seguro para o idoso ou se não está seguro. Sugerir isso para a família, essas mudanças, porque vocês aprendem no curso de cuidador como que deve ser o ambiente, o lar de uma pessoa idosa. Está observando também essa questão das alterações de comportamento. Então, por exemplo, nessa semana eu recebi no Facebook uma mensagem falando por que o idoso, acamado de uma hora para outra, ele fica inerte, ele... enfim, fica sem fazer atividade, né? Parece que deu uma caída no humor, não fala e etc. E eu falei assim, não, isso não é normal. Isso a gente chama de queda do estado geral, que é quando esse idoso ele apresenta muitas alterações. De repente, isso pode significar uma infecção, uma infecção urinária, uma pneumonia, pode significar várias coisas, uma anemia, que precisa de uma avaliação médica. Então, isso o cuidador vai estar observando também o comportamento desse idoso. O comportamento está mudando, se o humor está mudando, tudo isso vai anotar. O cuidador ele tem um diário de cuidado, né? Onde ele coloca ali toda a questão, se o idoso vai ao banheiro, né? Se foi ao banheiro, se não foi, se está urinando, se não está urinando, se está mudando de humor muitas vezes ou não. Tudo isso o cuidador tem que anotar e tem que observar essas alterações, informar para a família. E, claro, se é ele que vai também na consulta com o médico, né, também está informando isso para o médico e os outros profissionais de saúde também. Outra questão também são as atividades que o cuidador vai estar impulsionando sempre esse idoso a manter a autonomia, manter a independência. Então, vai estar fazendo algumas atividades para a cognição do idoso, exercícios cognitivos, ajudando na questão dos exercícios físicos também. Algumas manobras, por exemplo, de fisioterapia. O fisioterapeuta vai ensinar para o cuidador fazer algumas coisas. Não é fazer a fisioterapia em si, tá? Mas trabalhar a questão da mobilidade do idoso.
Existem exercícios que o cuidador pode fazer junto. Atividade física, se é um idoso que anda, por exemplo, né, fazer uma caminhada com esse idoso numa praça, num outro ambiente aberto, ou levar na academia, se for o caso, né, depende da família, depende do estado geral do idoso, mas é função do cuidador também. Agora, não é função do cuidador, né, como a Beatriz colocou aqui, fazer trabalho de doméstico. O cuidador não tem que arrumar casa, o cuidador não tem que fazer comida para a família, não tem que lavar roupa da família, não tem que lavar banheiro, isso não é atividade do cuidador. A atividade do cuidador é cuidar do idoso, tá? Isso você que é familiar tem que ficar bem atento, porque muitas vezes a família cobra do cuidador que não é função. O cuidador é regulamentado pela lei do trabalhador doméstico, mas ele não é um trabalhador, ele é trabalhador doméstico no sentido de que ele cuida do idoso em casa, ou cuida do idoso nos lares de idosos, tá? Mas ele não é um trabalhador doméstico no sentido tradicional que nós estamos acostumados a ouvir, como aquela pessoa que vai limpar a casa, vai fazer a comida, vai limpar o banheiro, não é, tá? Então, a função do cuidador de idoso é cuidar do idoso somente. E daquilo que tem a ver com o idoso. Como eu falei, a alimentação do idoso, né? A questão da higiene do idoso. Tudo que está relacionado apenas ao idoso. Então, isso tem que ficar bem claro para você que é familiar. Outro ponto é a questão do diálogo, que tem que ser um diálogo aberto do cuidador com do familiar e do cuidador, né? Dentro dessa relação aí. Por quê? O cuidador, e aí eu sempre vou partir do princípio que esse cuidador, ele fez o curso de cuidador de idosos, tá, gente? Sempre vou partir do princípio desse, tá? Não vou partir do princípio que uma pessoa está trabalhando como cuidador e nunca fez curso. Então, suponhamos que essa pessoa fez o curso de cuidador, tá? É uma pessoa que tem conhecimentos técnicos, então ela estudou sobre o processo de envelhecimento, ela estudou coisas relacionadas à cognição, ela consegue perceber sinais, por exemplo, de infecção urinária, sinais de demência, tudo isso ela aprende no curso de cuidador. E aí ela vai trazer essa parte técnica para você que é familiar, vai trazer algumas observações. Por outro lado, essas observações técnicas podem ter falhas. Por quê? Porque ela não conhece a história do idoso. Então, tem que ter um diálogo muito forte da família com o cuidador, no sentido de que a família tem que passar todas as informações necessárias para esse cuidador, tem que passar toda a história desse idoso, o que o idoso gosta, o que o idoso não gosta, né? Como que era essa vida, como que era ou é essa vida familiar do idoso, quais são os apoios sociais que esse idoso tem ou não, por exemplo. Tudo relacionado às questões das condições de saúde do idoso, o quanto que isso afetou a vida do idoso, por exemplo, né? O quanto que isso afeta o humor. Tudo isso, né? O que o idoso gosta em termos de música, em termos de atividades externas, tudo isso você que é familiar que vai passar para o cuidador, tá? Então a sua função é muito importante no sentido de passar essa história, passar tudo isso que o idoso gosta ou não. E o contrário, o cuidador vai trazer essa parte técnica, vocês vão dialogar para conseguir organizar melhor o processo de cuidado, tá? Antes, quero dar uma boa noite pro meu amigo André, que está aqui no Instagram. Gratidão aí, André, por passar aqui na minha live, tá bom? E lembrando sempre, gente, que estamos com transmissão no Instagram e no Facebook, tá? Então, se tiver algum problema em nenhuma das redes sociais, é só vocês trocarem aí de uma rede para outra, tá bom? Bom, então esse ponto é a questão do diálogo. Outra questão muito importante também, quando eu falo a questão da capacitação do cuidador, é muito importante que você, familiar, também aprenda a ouvir, tá? O cuidador. Porque muitas vezes a família, se a família não fez um curso, o ideal é que o familiar também faça um curso de cuidador, tá? Mas muitas vezes o familiar não faz, por falta de tempo, inúmeras outras coisas. E aí ele não entende nada do processo de envelhecimento. Ele tem um carinho, tem um amor, mas não entende. O cuidador já está mais treinado em geral, principalmente se for um cuidador que não só tem a teoria, mas tem experiência, né, nesse processo de cuidado. E aí, é muito importante que você ouça. Pode ser que esse cuidador esteja equivocado ou não. A gente só vai saber se você ouvir. Muitas vezes o cuidador ele tem uma solução para uma determinada situação. Acontece isso muito no caso das demências, né? Por exemplo, Alzheimer. A maioria das famílias cuida de uma forma completamente inadequada. Aí o cuidador chega, traz informações, olha, não é bom fazer isso, não é bom aquilo. E o familiar não quer escutar, porque ele acha que ele está certo. Então, escute o cuidador com carinho, tá? Reflita junto com ele. Porque, quem sabe, implementando, né? Todas essas soluções, as estratégias que o cuidador traz, a rotina não vai mudar. A gente precisa experimentar. O cuidador também, por outro lado, tem que estar atento ao que diz o familiar, tá? Porque lembrando sempre, gente, que o idoso, você cuida, mas o idoso, quem passa as orientações para você, né?
o médico do idoso. Então, por exemplo, o cuidador ele jamais vai dar uma medicação, né, uma prescrição, se isso não foi, na verdade, indicado pelo médico, tá? E tem que seguir orientações familiares também. Então, o cuidador ele vai discutir no sentido de conversar com a família, mas tem também que seguir as orientações dos familiares, tá? Para que não tenha esse atrito, porque o idoso não é seu, né? Você é um profissional que cuida, mas ele faz parte de uma família que tem uma tradição, né? Muitas vezes também, às vezes, o cuidador quer interferir na questão de religião, na questão dos relacionamentos. Esse não é o papel do cuidador. Ele pode até sugerir, se houver espaço, a família abrir para isso, né? Mas não é a sua função interferir nessas coisas. Então, o cuidador também tem que ficar bastante atento, tá? Outra questão importante é a questão da confiança que tem que haver também entre a família e esse cuidador. Se você selecionou bem esse cuidador, se você viu o currículo, se você viu a experiência dessa pessoa, né? Você teve o cuidado de investigar se foi uma boa cuidadora, um bom cuidador, tem que ter uma relação de confiança, né? Não tem como você colocar alguém para cuidar do seu idoso se você não confia, vai ficar o tempo inteiro desconfiando. Claro que a gente tem que estar em alerta sempre, né? Porque quando a gente fala de idosos que precisam de cuidado, a gente fala de pessoas que às vezes não têm capacidade cognitiva, emocional para poder relatar questões de violência, né? Muitas vezes sofrem aí algum tipo de maus tratos de violência, não conseguem expressar. Então a gente precisa, claro, sempre estar de olho, mas tem que ter uma relação de confiança, né? Naquilo que o cuidador traz para você, naquilo que o cuidador indica. Porque se não tem essa relação, fica complicado. Se o tempo inteiro tem uma desconfiança, um atrito, isso compromete o processo de cuidado, porque o idoso também sente isso, né? Ele sente que tem algo de errado aí nessa relação, vai comprometer. Então tem que ter uma relação de confiança. Por isso que eu falo, preze ali pela avaliação do currículo, pela entrevista, não vá pelo dinheiro, vá por uma pessoa capacitada e que realmente tenha perfil. Outra questão também importante é que quando o cuidador é muito experiente, né, ele traz muitas questões relacionadas à necessidade de mudança de rotina, né? E aí, muitas vezes, o cuidador ele age de uma determinada forma que vai trazer mudanças boas, significativas para o bem-estar do idoso, e a família, quando o cuidador vai embora, faz tudo ao contrário. Então, vamos supor um idoso que tem demência do tipo Alzheimer, tá? O cuidador orienta, olha, da tarde para a noite, não pode ter muito barulho, não pode ter muitos estímulos, evitar a questão de visitas, evitar a televisão ligada e etc. E aí sai dali, o idoso está calmo. De repente a família faz festa, a família convida muitas pessoas, faz muito barulho, aí aquele idoso não dorme, fica agitado, fica agressivo, e aí no outro dia, quando o cuidador vai cuidar desse idoso, ele está completamente violento, está agressivo, está nervoso. Por quê? A família não ouviu, né, as orientações ali a respeito da rotina de cuidado, de como deveria ser feito. Então você que é familiar tem que estar atento, tem que ouvir, tem que dialogar, tem que conversar sempre, tá? Com esse cuidador tem que haver uma relação de troca sempre, de compartilhamento aí, de técnica, de história, para que tenha uma relação realmente de cuidado que traga qualidade de vida para o idoso, tá? Então isso é muito importante. Eu acho que se a gente parte desses princípios, tem muitas outras coisas que a gente poderia conversar na live, mas se a gente parte desse princípio de que a família entende quais são as funções do cuidador, faz essa diferenciação entre cuidador, entre profissional doméstico, né? Regulamenta a contratação desse cuidador, vê se essa pessoa realmente tem um perfil, se essa pessoa tem um currículo, se essa pessoa tem experiência, e aí tem confiança, tem diálogo, tem troca, tem tudo para dar certo, tá? Para o idoso ser bem cuidado, para não ver atrito nenhum. Agora, se há desconfiança, tudo isso que eu falei não existe, vai ser um desastre. Quem vai perder é o idoso, né? Infelizmente. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas questões que eu citei, tá? Boa noite, Regina, Márcia. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer. Boa noite, Claudinha Caldas também. A Soraya colocou que Maria Inês é coordenadora, né? Benta Moreira, boa noite. Nice, mamãe tá na fase de ver pessoas diferentes na casa e esconder tudo. Nice, eu não me lembro se sua mãe tem a doença de Alzheimer, tá? Se ela tem, existe um vídeo no YouTube, uma aula que eu dei sobre a questão das alucinações. Você pode assistir, você vai aprender a lidar de uma forma muito tranquila. Por exemplo, quando o idoso tem alucinação, ele tem Alzheimer, não sei se é o caso, né? Ou não tem Alzheimer, mas está tendo alucinações e tal.
A gente nunca enfrenta o idoso, a gente nunca diz que aquilo não está ali, que aquela pessoa não está ali. Tem gente que confunde a alucinação com coisas religiosas e começa a achar que o idoso está vendo coisa porque tem a ver com, enfim, com demônio, com coisa do mal. Isso é tudo falta de treinamento, falta de orientação. Tem como lidar com isso de uma forma super tranquila. E às vezes o idoso ele vê pessoas e isso não incomoda ele, só incomoda o familiar. Porque o familiar está com tanta coisa religiosa na cabeça que fica ali incomodado com aquilo. Isso é normal, o cérebro dessa pessoa está alterado, tá? E aí tem um vídeo meu lá no YouTube que fala sobre a questão das alucinações. Então depois dê uma olhada no YouTube, tem várias dicas lá, eu ensinei tudo direitinho que você faz para lidar com isso, tá bom, Nice? Boa noite, Regina. Boa noite, Isabel Calixto. A Di colocou, estamos precisando de um cuidador para meu pai. Esta live orientou muito. Então, Adi, tenta fazer isso. Se houver uma agência também de cuidadores, né, na sua cidade, é importante. Agora, ponto base, tem que conversar, tem que conhecer essa pessoa para ver se ela tem perfil e tem que ver se ela tem curso de cuidador, tá? É essencial. E você também, você já está lá na comunidade SOS Idoso, vai aprender muito sobre o processo de envelhecimento, então não precisa fazer curso de cuidador, não. Quem está na comunidade SOS Idoso vai aprender tudo, porque o tempo inteiro a gente está falando agora, a gente está na jornada do envelhecimento saudável. Então, o foco é prevenir doenças, prevenir complicações, voltar a ter mais vitalidade, mais energia, né? Mesmo que ainda esse idoso já tenha algum tipo de comprometimento na saúde. Então, a gente está nessa jornada que termina daqui a 3 semanas, salvo engano. E depois nós vamos trabalhar todas as questões relacionadas ao cuidado ao idoso, ao processo de envelhecimento. Então, quem está na comunidade não, e é familiar não precisa fazer curso de cuidador, tá? Porque lá vocês já vão estar bem servidos. Mas contrate alguém que tenha curso de cuidador, tá bom? Claudinha Caldas, Tânia Aparecida, boa noite também. Vocês têm mais alguma pergunta? Se vocês tiverem perguntas, eu estou disponível. Quero lembrar vocês o seguinte, tá? Quem é novo aqui, toda terça-feira às 20 horas temos lives, temas diversos. Lá dentro da comunidade SOS 12, as lives acontecem todas as quartas-feiras. Nós temos um Instagram exclusivo e temos também uma plataforma onde todas as lives que a gente faz exclusivas para os membros são disponibilizadas lá. E aí, mesmo quem não assiste a live ao vivo, pode assistir depois, tá? Então, no momento, nós estamos na jornada do envelhecimento, estamos aprendendo a tratar questões emocionais, né? Trabalhamos questão do estresse, trabalhamos várias coisas já. Amanhã nós vamos trabalhar a questão de depressão, de ansiedade, técnicas para lidar com isso, para prevenir principalmente, mas também para reverter o quadro, quem já está sofrendo com depressão e ansiedade. Vamos falar sobre os exercícios físicos mais importantes para prevenir doenças cardiovasculares, câncer e Alzheimer. Essa parte dos exercícios vão ser a próxima live. Na outra quarta-feira. Depois vamos trabalhar a questão dos alimentos. A alimentação, salvo engano, vão ser umas 2 ou 3 lives, tá? Regina aí, que já é da comunidade, a Di, porque a gente vai falar sobre várias coisas, né? Detalhar muito essa questão da alimentação, que é um dos focos principais, gente, pra gente envelhecer bem. E tem muitas outras coisas que a gente vai estudar na jornada. E aí depois a gente vai estudar também cuidados paliativos, né? Tem muita coisa boa que a gente vai estudar lá dentro da comunidade. Então, quem quiser se inscrever na comunidade SOS Idoso, tem o link aqui embaixo do título dessa live, tá bom? Sérgio também está na comunidade SOS Idoso, tem um link que vocês vão se inscrever. Toda quarta-feira temos lives exclusivas lá dentro de um cronograma, tá? De temas específicos. E o valor, para quem pergunta aí, é R$ 29,90 por mês, tá bom? Para participar de lá. Regina falou que está gostando muito, Ismênia também. Gente, quero lembrar vocês o seguinte, quem me segue no Facebook, me acompanha também no Instagram. Por quê? Às vezes a conexão fica ruim aqui, mas fica boa lá no Instagram. Então é bom que vocês me sigam lá. Também é interessante quem me segue no Instagram que comente as publicações, né? Deixe suas perguntas, deixe seus comentários. Eu tive um problema sério no Instagram, estou voltando ao engajamento agora, André. Deixei de seguir mais de 2.000 pessoas, o Instagram me puniu. Então a minha live não está chegando para as pessoas, né? Minhas publicações. Quanto mais vocês comentam e curtem, mais as publicações vão voltando a chegar nos seguidores, tá? Então isso é muito importante também. Maria Helena, boa noite. Chegou agora no finalzinho da live, mas essa live vai ficar disponível, tá bom? Então é isso, gente. Você que me segue também no YouTube, depois se inscreva no canal, tá bom? Deixe seus comentários, suas sugestões de live. É sempre um prazer receber sugestões de vocês, tá? Então, está aberta a partir de hoje
a possibilidade de vocês colocarem sugestão para a próxima live de terça-feira, tá? Então vocês podem colocar no Instagram, podem colocar no Face ou no YouTube, e aí lá para sexta-feira eu divulgo o tema da próxima terça-feira, tá bom? A Sol colocou aqui, existe contratação de serviço autônomo para cuidadores temporários? Existe sim, Sol, existe sim essa possibilidade. Eu vou compartilhar com vocês lá, quem não está no meu grupo do Telegram e do WhatsApp, entre. Vou compartilhar com vocês lá, tá bom, Sol? Você que está lá no grupo, nós temos 2 grupos no WhatsApp e um no Telegram. Eu vou compartilhar a legislação com vocês, tá? Para que vocês conheçam. Num outro momento, posso fazer uma live falando também sobre a questão da contratação. Andrezinho, que bom que você gostou, né? Hoje vamos falando aqui dos cuidadores, né? Espero que as orientações aí tenham ajudado a vocês. Soraya colocou aqui, cuidei dos meus pais sem conhecimento, gostaria muito de ter os cursos que tenho hoje, com certeza teria evitado muita dor. Pois é, Sol, às vezes, por exemplo, né, eu abri inscrições aqui para o Alzheimer. As dúvidas acerca, por exemplo, do cuidado ao idoso que tem Alzheimer, são as que mais, assim, os meus vídeos mais visualizados, que tem mais dúvidas no Facebook, no YouTube, em todo lugar, sobre a questão do Alzheimer, por exemplo. E aí, as pessoas não sabem como cuidar, mas quando a gente abre um curso, as pessoas não querem investir em aprender. Elas não querem pagar para fazer um curso, tá? E aí depois choram, depois ficam na dúvida, depois ficam cansados, depressivos, estressados, ansiosos, porque não sabem como cuidar, né? E aí tudo compromete, né, Sol? Tudo compromete o processo de cuidar. Então a Sol não teve oportunidade. Quem está aqui no Facebook, enfim, no meu YouTube, no Instagram, tem a possibilidade de fazer os cursos, mas as pessoas não querem. Então, por exemplo, a gente teve agora a inscrição do SOS Alzheimer, e aí muita gente não se interessa, mas depois fala, não sei o que fazer, eu tô estressado, tô nervoso. Tudo na vida também tem um custo para a gente aprender, né? Então a gente tem coisas que nós que somos produtores digitais, a gente oferece gratuitamente, outras coisas a gente precisa cobrar, porque a gente trabalha, né? A gente, assim como todos que estão aqui, a gente paga contas, né? A gente estuda muito para poder oferecer determinados cursos, mas às vezes as pessoas não querem investir e reclamam. Então é a opção de cada um. Agora que muda, né, Sol? Muda completamente quando você faz um curso de cuidador, você faz um curso de aperfeiçoamento em Alzheimer, você faz um curso de gerontologia, muda completamente o processo de cuidado, né? É a Sol que fez aqui o SOS Alzheimer aqui no Instagram, né, Sol? Fez, eu acho que gerontologia também, está agora na comunidade SOS Idoso. A vida muda completamente quando você aprende a cuidar, porque o estresse vai embora, porque você sabe manejar. Você tem as técnicas, né? Então tudo muda, né? Soraya está falando também que fez curso, né? Fez 2 cursos. Isabel compartilhou, gratidão, Isabel. Então é isso, gente. Você que é familiar, faça cursos também. Entre na comunidade SOS Idoso, aprenda a ajudar quem é idoso também a se ajudar para você envelhecer bem. Você que cuida de idosos com Alzheimer, faça treinamento SOS Alzheimer. Eu sou cuidador, fiz curso há muito tempo, preciso me aperfeiçoar. Faz o curso de gerontologia também, o link está no meu Instagram. É um curso que vai te ajudar a revisar algumas coisas do seu curso de cuidador e a se especializar um pouco mais nessa questão do cuidado ao idoso, né? Porque a gerontologia nada mais é do que uma especialização no cuidado ao idoso. Você vai fazer o meu curso, você não vai ser especialista em gerontologia, né? A especialização dura por volta de 1 ano e meio a 2 anos. Mas você vai ter um aperfeiçoamento em gerontologia. Então, você já tem um curso de cuidador, vai ter um aperfeiçoamento em gerontologia. Isso vai te trazer uma melhoria no seu currículo e principalmente no processo de cuidado ao idoso, tá? Aproveita as oportunidades, né? Regina também fez o SOS Alzheimer, também está no SOS Idoso, né, Regina? Gratidão aí. Sol tá falando que Soraya, que não vai terminar mais, né, Soraya? Não vai parar mais de estudar. É isso aí, gente. Bom, lives aqui na página, então, teremos na próxima terça-feira. Acompanhem as publicações no Instagram, no YouTube, no Facebook. Deixem comentários, deixem as perguntas, deixem as sugestões de lives também, tá bom? É sempre bom ouvir vocês. E quem é da comunidade SOS Idoso, amanhã nossa live, não se esqueçam, sobre depressão e ansiedade. A gente vai aprender coisas muito importantes lá pra gente afastar essas doenças aí emocionais da nossa vida e poder envelhecer de forma saudável, né, gente? Com alegria, com disposição, com energia, sem essa coisa de ficar jogado pelos cantos, sem propósito, triste. Não, a gente tem que mudar essa realidade para a gente envelhecer bem, tá? E amanhã, na comunidade SOS Idoso, nosso tema será esse, então, depressão e ansiedade. Nós vamos aprender aí
como lidar com essas situações e como prevenir principalmente, tá bom? Sol, gratidão, Andrezinho, gratidão, todos que estiveram aqui no Instagram também. Daqui a pouquinho a live fica salva no IGTV. Se vocês puderem comentar, compartilhar também, gratidão, tá bom? Vou finalizar a live aqui no Instagram, gente. Beijinhos. E também aqui no Facebook, né, gente? Gratidão pela presença de vocês, gratidão às meninas que estão aí do Seu Manhãs, né? Regina, indicando aí meus cursos. Gratidão, quem quiser participar dos cursos, tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para mim, tá bom? E não esqueçam de sugerir os temas de live, pode colocar aqui embaixo dessa publicação mesmo, tá bom? Beijinho, tchau, tchau, gente!